Quais seriam essas inervações que nós temos que compreender, que saem da lombar e que servem como diagnóstico diferencial para essa pubalgia? Primeiro, nós temos uma inervação chamada de iliohipogástrica. E qual é a inervação iliohipogástrica? De onde sai e para onde ela vai? Quando a gente fala de inervação iliohipogástrica, nós estamos falando de uma inervação mais superior. É uma inervação que sai dos espaços de pares de nervos espinais, dos espaços de T12 e L1. Então é uma inervação baixa, extremamente baixa de lombar, extremamente baixa de torácica e extremamente alta de lombar. Isso significa que de T12 e L1 saem inervação que vão, porque essas inervações vão se bifurcando e ramificando para a região pélvica. Então veja, eu tenho saída espinal de T12, saída espinal de L1. Essa inervação iliohipogástrica é uma inervação que desce por essa região anterior de quadril. Essa inervação, ela passa pela região de crista ilíaca e vejam vocês, ela atravessa o oblíquo externo do abdômen e atravessa o transverso abdominal. Isso significa que essa inervação iliohipogástrica, ela sai de porção inferior de torácica e superior de lombar e ela passa margeando toda a crista ilíaca, ela passa também por de novo, o músculo oblíquo externo do abdômen e pela musculatura transversa abdominal e ela se insere na região de pubis. Mas ela se insere para quê? Ela se insere para gerar o quê? Captação sensitiva dessa área. Então essa inervação iliohipogástrica é uma inervação que gera coeficiente de sensibilidade. Então essa sensibilidade aqui é uma sensibilidade providente para a região sinfisial. Então essa sensibilidade vai para a área de sínfise púbica. Olha que interessante. Isso significa que muitas das dores locais à palpação da sínfise púbica não são por, evidentemente, um estresse extenuante de adutores e tampouco por impacto femoroacetabular. Então aí a gente descarta o paciente que você fortalece sempre, alonga sempre e a dor dele não passa. Daí você descarta o paciente que você faz um fortalecimento extremo de complexo posterolateral e o paciente não melhora. Por quê? Porque ele não sente dor quando contrai a região adutora. Ele sente dor quando é palpado na região adutora. Você palpa o ramo de adutores, você palpa essa região de sínfise púbica e ele grita de dor. Então, evidentemente, ele tem uma hipersensitização desse ramo do nervo iliohipogástrico. A inervação que vai para a massa óssea da região de ramo de osso púbico, que vai para a sínfise púbica e, evidentemente, pega tecido mole ali em volta, uma dor que incomoda absurdamente. Então não adianta você preconizar fortalecimento, alongamento ou complexo posterolateral também consigo no seu fortalecimento. Você tem que trabalhar a região lombar, já que é uma compressão nervosa de lombar baixa e torácica baixa e lombar alta, evidentemente você tem que manejar a faceta articular. Aí entra o critério da quiropraxia para manipulação do segmento tóraco-lombar. Então veja que diferente. Você tem um fator de causa, que é o fator de causa que mais aparece em indivíduos sedentários, não praticantes de esporte de maneira amadora ou talvez de final de semana. O cara que é sedentário, talvez adulto jovem, talvez o próprio jovem ou em idade avançada, meia idade ou gerontológico, paciente gerontológico, geriátrico. Então esse paciente que tem dor na região do pubis é um paciente que tem dor à palpação e não tem dor quando se força a adução, é um paciente que evidentemente ele tem uma compressão nervosa. Então veja, primeiro nervo, o nervo iliohipogástrico, e uma segunda inervação, que é uma inervação bem mais baixa e que percorre quase toda a lombar, que são saídas de uma inervação muito importante, que é a inervação do nervo obturador ou nervo obturatório. Então veja, o nervo obturador ou obturatório, ele é formado pelas saídas das raízes lombares de L2 até L4. Então ele pega quase toda a lombar. Então saídas de L2, L3, L3, L4 e até a projeção superior de L5, eu tenho a conjunção dessas raízes para a formação do nervo obturatório. E veja que interessante, esse nervo obturatório, ele desce também e vai para a região adutora. Então é o nervo obturatório que, por exemplo,
contrai a musculatura adutora. E como ele é um nervo misto, ele leva a contração para adutores, mas ele traz toda a sensibilidade da pele, dessa área interna das coxas. Tá? Então a sensibilidade cutânea interna das coxas é do nervo obturatório. O que eu quero dizer com isso? Além do nervo hipogástrico, né, iliohipogástrico, que sai de T12 L1 e percorre a crista ilíaca e chega na crista ilíaca, divide em nervo, vamos lá, em nervo lateral, não é? Em nervo ilíaco lateral e nervo ilíaco anterior, e é esse anterior que vai para a sínfise púbica, aumentando a hipersensitização. Além dessa inervação, nós temos o nervo obturatório, que ele sai de L2 até a superfície ali superior de L5, de L2 a L4. E aí esse nervo, ele vai percorrendo essa área também inferior, margeando a região inguinal, e esse nervo se insere de maneira motora nos adutores. Então é o obturatório que contrai adutores. E uma porção dele, como o nervo é misto, vai para a região de pele, de superfície, de região cutânea, não é? Então vai inervar as superfícies cutâneas, as áreas cutâneas de adutores. O que eu quero dizer com isso? Parte daí o critério de vasculhar, de ter um diagnóstico diferencial. Então, se o seu paciente ele não tem sinal de C, mas tem dor, provavelmente não é impacto femoroacetabular. Se você fortalece também o complexo posterolateral e a dor não passa, provavelmente não é um impacto femoroacetabular. Se você alonga, fortalece, treina, faz liberação miofascial, faz tudo que pode para adutores e trabalha esses adutores, e nos movimentos de aceleração e desaceleração dói, não é treino muscular. Se você mesmo assim, acelerando, desacelerando, dói, e você percebe que possa ser o complexo posterolateral e faz o treino e não passa, agora nós temos a terceira, né, que é evidentemente a inervação comprometida, ou do nervo iliohipogástrico ou da inervação de nervo obturatório. E tem um teste muito simples, que agora para fechar com chave de ouro para vocês, que é o teste da bola. Coloque o paciente de decúbito dorsal, barriga para cima, uma bola entre as pernas, e aí você peça ao paciente que faça força para pressionar essa bola em sentido da adução. Se o paciente, veja que interessante, se o paciente tiver dor na região adutora e o paciente retificar a coluna, fizer uma retificação lombar, se o paciente fizer uma retroversão, significa que ele está protegendo a lombar. Então a causa da dor do pubis vem da região lombar, ou da compressão do nervo iliohipogástrico, ou da compressão do nervo obturador obturatório. Agora, se você dá a bolinha para ele aperta adutores, e aí ele não faz essa proteção realizando uma retroversão, mas mais do que isso, para ajudar a contrair, ele faz uma anteroversão, ele coloca curva na lombar, ele aumenta a sua lordose, né, nesse plano sagital, é porque ele não está protegendo a lombar, ele está protegendo outras áreas, como a própria área dolorosa. Então, dor nessa área do pubis, todos vão ter, tanto o paciente que tem a pubalgia decorrente do despreparo muscular, tanto que tem impacto femoroacetabular, porque o quadril vibra e o músculo entra em tensão, e tanto o indivíduo que tem compressão nervosa de lombar. Qual é a diferença deles? A diferença é o critério provocativo. Veja, o indivíduo que provoca, né, o indivíduo que tem uma reatividade positiva como sinal positivo de teste, como por exemplo eu disse, você dá uma bola para ele apertar entre as pernas, ele aperta, sente dor no pubis e ele protege a lombar, é porque vem da inervação ali de ilho hipogástrico e obturatório. Se ele aperta, sente dor, mas não faz uma proteção lombar, é que provavelmente aí a dor vem do impacto femoroacetabular ou de um despreparo muscular. Como diferir despreparo de impacto? Impacto ele põe a mão em sinal de C e normalmente é em atleta amador ou atleta de alto rendimento ou atleta de final de semana. Tá? Então essa é uma condição muito importante, saber o perfil do seu paciente, porque aquela compressão nervosa dificilmente será em atleta, mas será em indivíduo sedentário, que é a grande população que vocês vão tratar aí com pubalgia, diferentemente do que muitos acham. Respondendo à questão da
Eliane, sim, tem a ver. Indivíduos, então, que têm dificuldade respiratória podem ter compressão dessa inervação ilipogástrica? Claro que sim. Então, para vocês terem uma ideia, a informação que eu passei, ele sai lá, o ilipogástrico de saídas de T12 e L1 e passa aí na região por debaixo do oblíquo externo do abdômen e também do transverso abdominal. Isso significa que se você não tem uma força diafragmática, para vocês terem uma ideia, o diafragma ele tem um ponto de excursão, né? Quando você inspira, as hemicúpulas diafragmáticas elas rebaixam até 11 centímetros e quando você está em repouso, elas rebaixam de 1,5 cm a 2. Isso significa o quê? Significa que se o indivíduo tem uma dificuldade em usar do volume de reserva inspiratório, não do volume corrente. O volume corrente é o volume de ar que você inspira e expira em 1 minuto, que é aproximadamente de 500 ml. Se você está usando do seu volume de reserva inspiratório, que é um volume aproximado de 3 litros e 200, 3 litros e meio de ar, se você tem uma queda do uso de diafragma para isso, o diafragma significa que ele está com contratura, é um diafragma parado, com falta de trabalho, não é? Isso significa que esse diafragma está pressionando essa inervação iliohipogástrica. Isso é muito importante. Significa que se você treinar diafragma, treinar musculatura respiratória, inclusive você pode reduzir a compressão dessa inervação iliohipogástrica, respondendo à questão da Eliane, que está sempre muito atenta, você pode também reduzir